Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2019 o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Hoje ou durante esta semana, nós estamos estudando a penúltima lição deste segundo trimestre, onde foi bênção para as nossas vidas. Aprendemos coisas maravilhosas na palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje a nuvem de glória e vamos ver quão maravilhosas são as bênçãos de Deus para a nossa vida. Seja bem-vindo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória divina, ela estava sobre Israel na coluna de nuvem, conforme Êxodo capítulo 40 e o versículo 34. De todos os prodígios que seguiram Moisés e os hebreus, a nuvem é o mais admirado e importante prodígio, milagre que estava ali aos olhos de todos, aos olhos dos israelitas. Eles podiam ver Deus se manifestando desde quando eles saíram do Egito, entraram no deserto e peregrinaram durante 40 anos no deserto, vendo Deus se manifestar através desta nuvem. Ela ia, ela voltava e colocava-se sempre sobre o tabernáculo. Este milagre acompanhava este povo. Não era um dia nem dois, eram todos os dias, em toda a caminhada pelo deserto. Os versículos 36 e o versículo 37 de Êxodo, capítulo 40, diz assim: Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Porém, se a nuvem não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Veja que Deus era presente através desta nuvem, a nuvem de glória. A nuvem era como um pilar. Essa nuvem se levantava diante deles, desde o chão até o céu. O salmista, ele descreve esta cena como testemunho para uma geração futura, deixando para o nosso conhecimento o quão somos preciosos para Deus. O Salmo 78, versículo 14, diz assim: De dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. A nuvem era a garantia da presença de Deus constante no meio daquele povo. Deus estava presente, perseverando todos os dias no meio do seu povo. Era um milagre que se movimentava, que se deslocava para conduzir o povo e revelar-lhes então a vontade divina. Eles obedeciam o deslocamento daquela nuvem. Era Deus presente no meio daquele povo e aquele povo obedecendo quando a nuvem se deslocava de um local para o outro. Também o povo se deslocava e seguia aquela nuvem até quando ela então parava, o povo parava e assentava as suas cabanas, as suas barracas, montava o tabernáculo e ali ficava até o movimentar da nuvem para deslocamento então para um outro local.
Números 14, o versículo 14, diz assim: e o dirão aos moradores desta terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes aparece, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Veja Deus presente no meio do povo de Israel. Que bênção maravilhosa! O povo seguia a nuvem sobre as ordens de Deus. A obediência de todo o povo israelita encontrava-se dentro do plano divino. Assim, eles estavam conhecendo a glória de Deus. Esse prodígio era um verdadeiro muro que protegia o povo de Deus. Durante a noite, Deus cercava seu povo como que por altos muros. Eram verdadeiros muros de trevas para o inimigo. Mas o povo estava protegido, estava guardado. Êxodo 16:10 diz: e aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O salmista, no Salmo 105, e o verso 39, ele diz: estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. O cristão vive uma dispensação muito mais excelente. Hoje não há nuvem, nós não vemos nuvem, ou seja, as nuvens se movimentam, mas não é para que nós a seguimos. Hoje o Espírito Santo, ele está no nosso interior e ele nos orienta, ele nos faz movimentar conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é nossa nuvem e também ele é uma coluna de fogo na nossa vida. Glórias a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 a 24, diz: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Um fogo poderoso vive em nós. É a presença do Espírito Santo que nos ilumina em meio às trevas. Hebreus 12:18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, mas de Jesus, que é o mediador da nova aliança. Que o fogo do Espírito Santo permaneça queimando os nossos corações de desejo ardente de fazer a vontade de Deus, de andar segundo o seu Espírito Santo nos orienta e nos direciona. O que significa Shekinah? Shekinah é uma palavra hebraica que significa a presença gloriosa de Deus que se manifesta entre os homens. A palavra Shekinah
não aparece na Bíblia, mas está associada à manifestação visível de Deus. Esta palavra foi inventada por rabinos judeus depois que a Bíblia foi escrita para significar a manifestação visível da presença gloriosa de Deus. Shekinah vem do verbo hebraico que significa habitar. Deus prometeu habitar entre o povo de Israel várias vezes e mostrou a sua presença de forma visível. Êxodo 40 e o versículo 38 diz assim: conforme está escrito, a presença de Deus no deserto era marcante, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Lá estava Deus habitando entre os homens através desta nuvem, a nuvem do Senhor, que orientava e que direcionava o povo na sua peregrinação pelo deserto até a Canaã, a terra prometida. Êxodo 13, 20 a 22, vai falar da nuvem e coluna de fogo no deserto. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. No Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, também lá estava esta nuvem. Êxodo 19, versículos 17 a 19. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Era Deus presente ali, falando com Moisés, de forma que todo o povo podiam ver a presença de Deus, podiam ouvir a presença de Deus, podiam sentir que Deus estava ali presente, guardando eles. Também no tabernáculo, quando os israelitas peregrinavam no deserto, diz assim Êxodo 40, 34 a 36. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre a tenda, e a glória do Senhor então enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Deus se manifestava no lugar santíssimo, no propiciatório. Ali estava Deus presente,
na coluna de fogo à noite e uma nuvem que guardava eles, que dizia, era como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui presente, guardando vocês de uma forma visível. E hoje, como nós sabemos, como nós conhecemos, como nós sentimos que Deus está protegendo, está guardando a nossa vida, é quando sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida, é quando o Espírito Santo diz para nós: Deus está com você, Deus está na sua vida, Deus está consigo, e nós cremos nesta voz do Espírito Santo que fala fortemente ao nosso coração. Também na dedicação do templo de Salomão, lá estava a nuvem. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Oh, glórias a Deus! Quando nós estamos na congregação louvando a Deus, adorando a Deus, e estamos sentindo a sua presença na nossa vida, é a glória do Senhor manifestada em nossos corações, a igreja glorificando, a igreja adorando, a igreja louvando o nome do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus, que criou os céus, que criou a terra, o Senhor dos senhores. Que maravilha! Sentimos esta glória do Senhor na nossa vida. A presença de Deus entre as pessoas, ela inspira louvor, ela inspira gratidão, ela nos faz sentir paz e comunhão, tanto com Deus quanto com os irmãos, ou tanto com os irmãos quanto com Deus. A presença de Deus é um acontecimento glorioso. Nós não conseguimos explicar a presença de Deus a ninguém. Só tem esta experiência quem a sente na sua vida. Aí sim, ele pode dizer: eu conheço a glória do Senhor, porque eu sinto no meu coração. E muitas vezes, Shekinah está associada à glória de Deus. Muitos cristãos também associam a palavra Shekinah com Jesus. Por quê? Porque Jesus foi a maior manifestação visível da presença de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ou seja, Jesus, o Deus encarnado, ele se manifestou entre os homens com a sua presença. Deus tomou a forma de um homem e habitou entre nós e mostrou o seu poder, trazendo a salvação para todos aqueles que creem. Todos que recebem Jesus na sua vida, eles são salvos, salvos da condenação eterna, salvos de morrerem sem Deus. Nós recebemos a salvação, aceitamos Jesus. Este é o poder de Deus na nossa vida. Quantas pessoas viviam em uma vida de trevas, uma vida de pecado, uma vida sem Deus, sem salvação, sem alegria e sem paz. Mas quando recebeu Jesus na sua vida, agora ele tem paz,
agora ele tem alegria, agora ele tem comunhão com as pessoas, agora ele tem certeza de uma vida eterna com Deus. Veja que em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, Mateus vai falar sobre isso. Ele diz: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Veja que nós podemos então associar a palavra Shekinah com Jesus, porque Jesus é Deus habitando entre os homens, é Deus conosco. Filipenses 2, 5 a 8, o apóstolo Paulo então escreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Shekinah não é uma divindade pagã, é uma palavra que significa a presença de Deus. Algumas pessoas distorcem esse significado de Shekinah com pensamentos místicos. Dizem ser uma deusa, ou outros dizem ser o lado feminino de Deus. Essas ideias devem ser rejeitadas porque não têm fundamento bíblico nenhum e nem na origem da própria palavra. Não é errado nós usar a palavra Shekinah. Ela não aparece na Bíblia, mas o seu significado é bíblico. Mas nós precisamos também saber, e é muito importante que nós saibamos disso, que usar palavras hebraicas como Shekinah e outras palavras hebraicas, frases e até textos hebraicos, não é mais espiritual que nós falarmos em outras línguas como o português. Não, falar palavras hebraicas, textos hebraicos, não vai tornar aquele que fala mais espiritual do que as outras pessoas, e nem a sua mensagem vai ser mais espiritual, de forma nenhuma. Então nós precisamos saber dessas coisas. É muito importante em um mundo em que nós vivemos, quando muitos estão buscando aprender palavras hebraicas, falar textos hebraicos nas suas mensagens, mas isso não espiritualiza as mensagens e nem torna aquele que fala mais espiritual ou mais santo do que as outras pessoas. A Bíblia diz que é possível a todo crente ver a glória do Senhor. Nós não vemos a glória do Senhor como Moisés viu, como os patriarcas viram, como o próprio povo israelita viam através desta nuvem. Mas nós vemos a glória do Senhor e até sentimos, mas nós vemos de uma outra forma. É importante ver e compreender a glória de Deus. A glória de Deus tem o objetivo de equipar o povo para enfrentar as tempestades da vida, para
vencer os problemas, as consequências do pecado de antes e até as adversidades, as provas que vão aparecer durante uma jornada espiritual. Veja que Paulo disse assim em Atos 20 e o versículo 32, tal revelação tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. Então, veja que a nuvem de glória, o poder de Deus, está na revelação que o Senhor fez a cada um de nós, nos tornando um povo santo, um povo que o glorifica, que o adora, que o bendiz. A glória de Deus não é uma manifestação física, ainda que alguns cristãos pensem assim, que a glória de Deus seja uma manifestação física. A glória de Deus também não é um sentimento de êxtase que toma esta pessoa, ou uma luz sobrenatural que aparece. A glória de Deus é a revelação da natureza de Deus, dos atributos de Deus àquele que crê na sua palavra. Quando o Senhor enviou Moisés para libertar Israel, ele disse: vá e diga que eu sou te enviou. Mas não explicou quem eu sou era. Então Moisés diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria ver a Deus, queria ter a certeza, queria ver Deus fisicamente, ver a face de Deus. Moisés tinha vontade, ele queria saber quem era esse grande eu sou. Deus então instruiu Moisés a se ocultar na fenda de uma rocha e aguardar que ele ali passaria. Enquanto Moisés esperava que o Senhor ali passasse, Moisés não ouviu nenhum trovão, não viu relâmpagos, a terra não tremeu, nada disso. Em vez de tudo isso acontecer, a glória de Deus veio a ele em uma simples revelação. Êxodo 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Quando Deus revela a sua glória ao povo, é com o propósito de transformar pessoas pela sua divina glória. A salvação, ela é revelada ao homem, e quando ela se revela ao homem, ela transforma o homem. É a glória de Deus sendo manifestada na vida daqueles que creem no nome do Senhor Jesus, creem em Jesus Cristo. Deus revela a sua glória a nós para que possamos ser tranquilizados em nossa caminhada diária. A jornada espiritual, a nossa vida espiritual, em busca de morar no céu com o Senhor, em busca de ser grato a Deus por tudo que Ele nos tem concedido. Nós enfrentamos lutas diárias, nós enfrentamos problemas e dificuldades para vencermos o pecado, para vencermos a carne, para vencermos o mundo.
para passarmos pelas provas, sempre com a presença de Deus na nossa vida. E aí então nós precisamos desta glória, é a glória de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, nós sentimos a glória de Deus, sentimos a presença de Deus, nos tranquiliza. É como se Deus estivesse dizendo para nós: eu estou contigo, eu te abençoo, continue caminhando, continue, eu vou te dar a vitória, basta que você permaneça na minha presença. É como se Deus estivesse assim falando conosco. Jesus Cristo é a imagem expressa de quem Deus é. O Pai reuniu todo o seu caráter no Filho. Quando nosso Senhor se tornou carne, foi uma revelação plena, completa, em sua plenitude da natureza de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus e na prontidão de Deus para perdoar a todos aqueles que receberem Jesus na sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 9 da carta de Paulo à igreja que estava em Colosso, ele disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo estava dizendo: toda esta glória, misericórdia, graça, bondade, todos os atributos de Deus estão em Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, em sua personalidade e em sua natureza. Antes, a glória de Deus se manifestava na nuvem que vinha do céu. Hoje, o Espírito Santo habita diariamente no crente que está na presença de Deus. Você quer sentir esta glória? Você quer sentir a presença de Deus na sua vida? Permaneça na presença de Deus e o Espírito Santo vai habitar na sua vida. A glória de Deus vai encher o seu ser. O nome do Senhor será glorificado. Nenhum homem pode ver a face de Deus, mas pode ser cheio da sua glória. Jesus é a plena revelação e manifestação da glória divina. O próprio Cristo esclareceu essa realidade. João 1,18 está escrito: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João 6,46, Jesus disse: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. E Jesus estava falando dele. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Paulo fala da necessidade de uma transformação completa para chegar perto de Deus. Ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto, capítulo 15, versículo 50, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Ele diz: nem o que é perecível pode herdar o imperecível. A glória de Deus, ela é visível na vida de um cristão que dá um bom testemunho de Cristo. Você quer testemunhar de Deus? Você quer pregar o Evangelho? Então dê um bom testemunho. Viva uma vida em Cristo. Não seja crente só na igreja, quando você tem oportunidade de pregar, quando você tem oportunidade de ensinar, ou mesmo na igreja, quando você abraça um irmão, sauda ele com a paz. Não, seja crente na igreja e por onde você estiver. Seja crente no seu trabalho, seja crente no supermercado, seja crente nas ruas, seja crente na sua casa, seja crente em todo lugar. Há pessoas que dizem: eu sou crente só na igreja, mas aqui eu sou uma outra pessoa. Nada disso. Você deve ser cristão por onde você andar, por onde você passar. A glória de Deus precisa ser visível na sua vida pelas outras pessoas. Quando nós damos um bom testemunho, nós podemos fazer com que as pessoas vejam Cristo na nossa vida, vejam a glória de Deus sendo manifestada no nosso comportamento, na nossa forma de falar, nas nossas atitudes que nós tomamos. Às vezes, nós declaramos que o Senhor está na nossa vida e que a glória de Deus está enchendo o nosso ser. Como é a glória de Deus demonstrada na vida do cristão? Sabemos que o pecado, ele impede a manifestação da glória de Deus. O mau testemunho impede a manifestação da glória de Deus. Só com o arrependimento é que podemos restaurar a glória que foi perdida. Quando nos colocamos inteiramente à disposição de Deus, procuramos fazer a vontade de Deus. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer mudanças na nossa vida. Nós vamos começar essas mudanças que vão acontecendo na nossa vida, vai se tornando visível às pessoas que estão ao nosso redor, e elas vão ver que nós estamos mudados, porque a glória de Deus está em nosso ser. E as pessoas começam a ver a nossa vida mudando a cada dia, nós melhorando na presença de Deus a cada momento. A vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios da sua glória, porque quando o homem é cheio da glória de Deus, ele dá um bom testemunho. Quando ele é cheio da glória de Deus, ele faz a vontade de Deus. Quando ele é cheio da glória de Deus, ele procura chegar mais perto de Deus para fazer o melhor para Deus. A sua adoração tem qualidade, o seu louvor tem qualidade divina, a sua adoração tem qualidade divina, porque ele está cheio da glória de Deus. A mudança de vida é a mais pura e verdadeira mensagem que um cristão entrega ao mundo. Essa transformação vem do nosso interior. Nós somos mudados de dentro para fora. A nossa expressão, a nossa atitude,
o nosso comportamento cristão, ele entrega uma mensagem. Ele diz que nós estamos cheios da glória de Deus. À medida que a palavra de Deus vai mudando a nossa maneira de pensar, como nós reagimos perante as situações, a glória de Deus, que agora não é mais uma nuvem, mas é a presença constante do Espírito Santo, se manifesta através do novo homem. Esse novo homem que foi moldado pela palavra de Deus. Esse novo homem que foi transformado pela mensagem do Evangelho. Este novo homem que agora está cheio da glória de Deus, e a sua vida, ela entrega uma mensagem ao mundo e diz que Deus existe, que Jesus Cristo mudou a sua vida e que Jesus Cristo transforma a todo homem que vive em caminhos perdidos, não sabem de onde vieram, não sabem por que aqui estão, não sabem para onde vão. Mas a glória de Deus entrando na vida do homem faz o conhecedor dos propósitos de Deus para a sua vida. A manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo, ela faz isso no interior do homem, o transforma e o faz então andar conforme o propósito de Deus para ele. Deus abençoe poderosamente a sua família, Deus abençoe a sua vida, que a glória de Deus esteja sempre na sua vida, esteja no seu lar, esteja na sua casa, e por onde você passar, por onde você andar, onde você estiver, que agora não mais como uma nuvem, mas que o Espírito Santo te guie, que o Espírito Santo te oriente, que o Espírito Santo te dirija para que você possa sempre estar fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Deus te abençoe. Vá até a escola dominical, aprenda mais da palavra de Deus, procure interagir, faça perguntas, enfim, aprenda. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós conhecemos ao Senhor através da sua palavra, a nossa vida vai ganhando sucesso, a nossa vida vai sendo próspera, nós vamos sendo mais abençoados, protegidos e seguros da nossa salvação. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, quando aqui nós estaremos com mais um assunto maravilhoso da palavra de Deus.